Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Valmir. Estava com o microfone desligado aqui. Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Uma alegria. Bom, falamos aqui de Volta Redonda, né, através das redes sociais, do Grupo Espírita GAEB, que é o Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo. Estamos aí na divulgação da doutrina espírita. Hoje, nosso convidado é o Luiz Fernando, colaborador antigo da nossa casa, nas nossas lives. O Luiz Antônio é de Campinas, São Paulo. Ele atua lá na Casa Espírita Morada Espírita Professor Laire Hans, é isso mesmo, Luiz? Isso mesmo. E a gente estava conversando agora nos bastidores, né? Bastante trabalho, graças a Deus, né, Luiz? Graças a Deus. Graças a Deus. E dessa forma aí estamos na divulgação da doutrina espírita. Nosso propósito aqui, né, é divulgar a doutrina para que ela possa chegar a mais pessoas, né? Para que elas possam tomar conhecimento, esclarecimento, né? Quebrar alguns tabus que ainda existem com relação à doutrina espírita. E estamos desde a pandemia fazendo esse trabalho. Como já é de costume, nós estamos seguindo o livro Fonte Viva, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós escolhemos uma lição aqui que é de número 96. E o título dela é Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria, estímulo, e em derredor de ti, sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda,
não obstante a envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que extraordinário estamos fazendo. Indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Muitas das vezes é extraordinário, assim, a gente pensa numa coisa grande, né? Grande de falar, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não, são coisas pequenas, né, do nosso cotidiano, tentando ampliar a nossa visão, né, ter mais empatia com o nosso próximo, ter mais caridade conosco, com o nosso próximo, auxiliando a todos aqueles que necessitam, né, de ajuda, e que graças a Deus, graças à doutrina espírita, a gente consegue despertar esse sentimento bom no nosso coração, né? Então, através dele, a gente consegue se modificar e auxiliar aqueles que necessitam de apoio, de amparo, de ajuda. Então, essa foi a nossa lição. Queria convidar a todos agora para que possamos fazer, né, a nossa prece de abertura. Que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, cada um na concepção que faz dele, agradecendo mais uma vez por esta noite, por este dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos através das redes sociais, na divulgação da doutrina espírita, para dar continuidade a esse trabalho, com o propósito de atingir o maior número de pessoas, principalmente aqueles que se encontram em dificuldades neste momento. Senhor Deus, Pai bondoso, de infinita misericórdia, reunimos neste momento em seu nome, Pai, para aprender mais um pouco sobre a doutrina espírita. Pedimos a Ti, neste momento, e a toda a espiritualidade de luz, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor espiritual da nossa casa, Luiz Barçanu, toda a intuição necessária para o nosso irmão Luiz Fernando, na apresentação que ele traz para nós nesta noite. Que ele consiga transmitir para nós esses conhecimentos e que eles possam somar nos que já entendemos da doutrina espírita e possa nos auxiliar na nossa caminhada diária. Pedimos também que só possa abençoar e amparar todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja na saúde do corpo físico, seja ela qual for, Senhor. Que o Senhor possa estar enviando seus mensageiros espirituais a todos os hospitais, onde os nossos irmãos se encontram acamados, enfermos, que eles possam receber neste momento essas vibrações e possam receber também esse lenitivo para trazer o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que o Senhor possa enviar também os seus mensageiros espirituais a cada lar representados aqui nesta noite. E que lá possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, para que tenhamos um bom convívio diário com aqueles ao qual convivemos. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que eles possam, neste momento, receber o alimento do corpo físico e o alimento do espírito também, Pai. E o Senhor possa estar, neste momento, acolhendo a todos, amparando a todos, esclarecendo que nada é eterno nessa vida. Tudo é passageiro e vai depender muito do nosso entendimento, do nosso esclarecimento. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por este momento e pedimos a vossa permissão para iniciarmos a nossa live da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Luiz, fica à vontade, daqui a pouquinho eu retorno. Que alegria, meu amigo. Muito obrigado. Boa noite a todos, às nossas queridas irmãs, aos nossos queridos irmãos do GAEB, aqueles que se juntam a nós, esse breve momento de conversa, de alguma reflexão,
Gostaria de agradecer e pedir a bênção, mais uma vez, aos benfeitores espirituais da casa, sobretudo ao apóstolo de Sacramento, ao professor Eurípides Barçanufo, ao professor Lairi Hans, o mentor bondoso, pai espiritual aqui da morada, que nós estejamos juntos, como a família espiritual que somos, nesse momento tão gratificante. Falávamos antes de como nos aproximamos, como a pandemia aproximou as casas, os corações que estão distantes na matéria, no corpo físico, mas cujos laços se apertam, se aproximam cada vez mais. Essa é uma noite de muitos agradecimentos. Eu gostaria também, além dos benfeitores, de agradecer pela generosidade, especialmente a Valmir e a Cleverson, porque esse convite, essa conversa estava marcada há muito tempo, e há alguns dias, semana, eu perguntei do tema e sugeri sobre a gratidão. E não tive o cuidado, foi um esquecimento meu, de olhar no canal do Gaeb. E quando não foi a minha surpresa, depois que já tínhamos combinado, eu vi que no dia 4 de setembro, a caríssima irmã Melissa Petri de Jaú havia feito uma fala que é baseada num texto, numa carta de Paulo, apóstolo, aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. Não bastasse a Melissa, no dia 2/10, o João Luiz, nosso irmão de Cachoeira Paulista, também falou sobre a gratidão. Então eu agradeço, além do Cleverson e do Valmir, a Melissa e ao João Luiz, que já abriram caminho para a gente refletir mais uma vez sobre a gratidão. E essa conversa também é baseada em Paulo de Tarso, justamente na primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo é uma constante na minha caminhada enquanto espírita, mas tendo estudado em colégios de padre, o ponto da celebração da missa que mais chamava a minha atenção era quase sempre a segunda leitura, quase sempre uma carta de Paulo. Aqueles nomes apareciam ao menino como mundos muito distantes, mundos fantásticos e fantasiosos. Tessalonicenses, que palavra musical. Colossenses, que coisa bonita. Eu mal sabia que de fato eram mundos a um tempo distantes e a um tempo muito próximos. Uma ponte, o ensino cristão, nos ligava e nos liga a esses mundos. E Paulo, vocês me perdoem a pretensão, é um companheiro querido dessa caminhada. Eu sempre atrás dele, né? Então o Haroldo Dutra Dias brinca: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque ele sempre é convidado a falar sobre Paulo. Nesse caso, o perseguidor sou eu. Eu estou sempre atrás de Paulo e é sempre uma inspiração para as conversas que nós somos chamados a fazer. Então, já diz que essa conversa é inspirada na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 18. E Paulo diz exatamente nesse versículo: em tudo dai graças. Nós começamos refletindo um pouco
justamente a respeito do apóstolo dos gentios. Quais são os olhos, com quais olhos nós vemos o nosso irmão Paulo? Uma primeira mirada, um olhar mais desatento, vai nos mostrar um indivíduo muito austero, quase bravo, fechado em suas convicções. Para aqueles que se atrevem a lançar um olhar mais demorado, a se deixar aproximar através do Espírito paulino, o pensamento que nós encontramos revela a universalidade do caminho que escolhemos seguir. Se eu tivesse escrito, caminho seria com C maiúsculo, porque lembra exatamente aquele que diz certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A universalidade, porque os ensinamentos do filho do carpinteiro José, aliás, do governador do planeta Terra, eles são válidos na Vila Industrial, o bairro aqui em Campinas, onde eu nasci, nos anéis de Saturno, na estrela alfa da constelação do Centauro, Volta Redonda, em qualquer lugar do universo. Porque Jesus não inventou os ensinamentos. Jesus apenas dá testemunho das leis divinas. E Paulo, enquanto fiel seguidor do Cristo, faz o mesmo. Então, essa frase, em tudo dai graças, tem gente que fica brava com Paulo, né? Eu já ouvi mais do que um dizendo: quem Paulo pensa que é? Como assim, em tudo dai graças? Paulo não sabe a vida que eu tenho. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito, acho que você é que não sabe a vida que Paulo teve. Esse Paulo que nós estamos falando é aquele sujeito que estava cego depois da queda de uma montaria. Tem gente que fala burrinho, eu acho burrinho muito poético. Mas sendo Paulo quem era, um homem de posses, um homem importante, parece que Paulo viajava mesmo, era de dromedário, né? E esse Paulo que nós estamos falando aqui, que vai ser inspiração para a conversa, que é inspiração para a conversa, é aquele sujeito que depois da queda da montaria, para agradar a todo mundo, estava cego. Cego por uma luz mais brilhante, mais potente que a luz do sol. Cego por aquele que ele imaginava ser um pobre carpinteiro, crucificado, derrotado. E esse pobre carpinteiro se apresenta na sua forma de governador do planeta, de espírito puro, de condutor de uma quantidade incontável, inumerável de almas. Então, diante desse que ele julgava perseguir, ele fica enceguecido. É esse Paulo a quem Jesus envia um discípulo para curá-lo. Mas Jesus encaminha o bom Ananias, aliás, o irmão a quem Paulo ia buscar em Damasco. E nós conhecíamos os métodos de Paulo. Nós sabemos o que é que Paulo ia fazer em Damasco com Ananias. Jesus envia Ananias dizendo: vai, Ananias,
eu quero que ele veja o quanto terá que sofrer em meu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você ficou bravo, se você ficou brava com o versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses, é porque não conhece o versículo 16 e 17 desse mesmo capítulo, dessa mesma carta. No versículo 16, Paulo diz: alegrai-vos sempre. No 17, orai sem cessar. No 18, em tudo dai graças. Essa é a receita, essa cartilha, esse é o manual. Mas para quem olha com um pouquinho mais de calma, está aí, nessa e em muitas outras cartas, a essência do pensamento do nosso querido irmão Paulo de Tarso. Em que consiste essa essência? Ela consiste no aprendizado contínuo. Para que o aprendizado seja contínuo, ele deve ser praticado com constância, com disciplina, com determinação. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque a vontade do nosso Pai é um projeto de evolução. É uma meta que nós devemos buscar para o nosso futuro. E, portanto, a gratidão também é um aprendizado. É um aprendizado do olhar. E nós, espíritos imperfeitos, não começamos a construir a catedral, ou não deveríamos, porque às vezes nós tentamos. Nós não deveríamos começar a construir o edifício da nossa fé pelo telhado. O Valmir falou na prece de abertura do treinar o olhar e de fatos, que quando a gente diz fatos extraordinários, parece que nós estamos falando de coisas grandes. E o edifício da nossa fé começa pequeno, tijolo por tijolo. A propósito, eu gostava sempre de contar uma historinha para ilustrar a construção desse exercício. Conta-se há muito tempo que na Idade Média alguém caminhava. Imediatamente a gente pensa que era um monge, porque as pessoas tinham uma restrição de deslocamento, ficavam nos feudos, nas pequenas cidades que sobreviveram às invasões. A cidade tinha perdido a importância, o campo era mais importante. Às vezes o sujeito nascia e morria naquele mesmo lugar, limitado por um rio, era tudo que ele tinha. Mas os homens religiosos, os homens de fé, não. Eles circulavam, eles caminhavam, justamente levando a palavra do Cristo. E esse monge se avizinha, então, de uma construção, ainda no início, mas já se tinha ideia de que seria uma grande construção, com muitos pedreiros. E ele se aproxima, então, do primeiro pedreiro que ele encontra. Cumprimenta amistosamente, dá um bom dia, eram as primeiras horas do dia, e pergunta, desculpem,
e pergunta, cheio de urbanidade, ao primeiro pedreiro: meu irmão, o que é que você está fazendo? E o primeiro pedreiro responde com o senho franzido, francamente aborrecido pela interrupção. Ora, não vês? Estou assentando tijolos. O caminhante urbanamente agradece, sorri e continua a caminhada. Encontra um segundo pedreiro. Também cumprimenta de maneira amistosa e repete a pergunta: meu irmão, o que é que você está fazendo? O segundo pedreiro abre um sorriso franco e diz: eu estou construindo uma catedral. Os dois faziam a mesma coisa, mas tinham percepções diferentes. E é bonita a resposta do segundo pedreiro, porque considerando a vida média de um indivíduo na Idade Média e o tempo que se levava para construir uma catedral, muito provavelmente aquele pedreiro não veria a obra pronta em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza. Mas ele já havia sido tocado. O olhar dele não era um olhar restrito ao tempo breve. O olhar dele alcançava as estrelas. E por isso ele podia se alegrar, ele podia ser grato por aquela oportunidade. O sorriso deixava transparecer um aprendizado. O aprendizado da gratidão, que todos nós deveríamos praticar. A gratidão, a alegria, a oração, tudo isso mencionado, só que em ordem inversa, nos versículos 16, 17 e 18 do capítulo 5 da carta de Paulo, que nos serviu de inspiração. Todos esses atributos são construções. A nossa consciência, aquela que nos faz seres inteligentes, o Livro dos Espíritos diz, nós trazemos as leis divinas escritas e inscritas na nossa consciência. E é essa consciência que nos dá ciência da existência de um ser criador. Mas as nossas imperfeições, para lembrar da fala de Jesus a Paulo, recalcitram contra os aguilhões, quer dizer, negam, se rebelam contra os testes, as provas e as oportunidades de aprender. Então, a tarefa da construção, através da oração, da alegria e da gratidão, é um processo. É um processo que faz brotar, a partir do homem velho, o homem novo, como Jesus nos ensinou. Mas nesse processo, estava preparando essa fala e lembrando que uma vez perguntaram a um renascentista italiano, creio que o Michelangelo, famoso por muitas coisas, entre essas coisas as esculturas. As pessoas viam as esculturas de Michelangelo e ficavam maravilhadas com aquilo tudo. Ele também era um grande pintor,
Enfim, um homem renascentista que tinha muitos talentos. E as pessoas perguntavam a ele como é que ele conseguia aquela perfeição, a beleza irretocável daquelas estátuas. E ele dizia, sem afetação, sem falsa modéstia. Já estava ali. Só foi preciso libertar a beleza, seja um cavalo, seja a escultura de um homem, de uma mulher, só foi preciso libertar a beleza do bloco de mármore. É bonito isso, não é? Isso é construção a que nós somos convidados a fazer, a obra da qual nós somos convidados a participar. Mas nesse processo de libertar a beleza do mármore, nesse processo de extrair o homem novo a partir do homem velho, nós vamos cometer muitos enganos. E é necessário, no que diz respeito à construção da gratidão, não confundir a gratidão sincera com a cortesia estudada. Geralmente a cortesia estudada, travestida de gratidão, ela é dirigida àqueles que podem oferecer algo em troca, ou que podem nos beneficiar com agrados, com mimos, com presentes. Então, nesse processo de construção, que é feito a caminho, durante a nossa caminhada, espíritos eternos, espíritos que não morrem ou desaparecem jamais, espíritos condenados. Condenados? Como assim? Condenados a evoluir cada vez mais em direção à bondade do Pai. Nessa caminhada, nós precisamos desacostumar os olhos da matéria e treinar os olhos do Espírito para agradecer, para reconhecer em primeiro lugar e agradecer as oportunidades que nós temos de agradecer, de sermos gratos. O João Luiz, nosso irmão lá de Cachoeira Paulista, abre a sua fala dizendo da gratidão a Deus, da gratidão ao Pai Maior. Isso é muito verdade e muito bonito. Se nós não tivéssemos mais nada, e nós temos muito, se nós não tivéssemos mais nada, o fato de termos sido criados, o fato de podermos reencarnar num planeta de acordo com as nossas necessidades e possibilidades. Isso já é motivo para nós agradecermos várias vezes ao longo do dia. Mas o espírito imaturo, cada um no seu grau de evolução, mas, como diz uma das fundadoras da nossa casa, está na Terra deve, está na Terra precisa resgatar débitos pretéritos, com poucas exceções de espíritos missionários. Então, o espírito imaturo, vê nas dádivas recebidas não mais do que obrigações. É a postura dos fiéis do antigo
Testamento. Os camaradas, amigos e seguidores do nosso Moisés. Por isso é que Moisés precisou endurecer as leis civis do povo hebreu, porque se tratavam de homens e mulheres ainda mais embrutecidos e brutalizados. Então, a fé daqueles nossos irmãos, ela só conseguia enxergar e respeitar um Deus patrão, um Deus que distribuía bondades aos amigos e que punia aos inimigos. Se você é bonzinho, você vai ter o paraíso. Se você não é bonzinho, se você não faz aquilo que eu, Deus implacável, quero, você está condenado a chamas eternas, ao inferno. Então, era dessa forma, um Deus distribuidor de bênçãos, que os fiéis, os crentes do Antigo Testamento enxergavam a relação com a divindade. O espírito mais amadurecido, aquele do qual Jesus é modelo e guia, esse valoriza os verdadeiros tesouros, que todos nós sabemos são aqueles que os ladrões não podem roubar, que as traças não podem roer. Esse espírito não perde jamais a oportunidade de ser grato. E como é que ele aprendeu? Porque no início da caminhada é preciso fazer Deus à semelhança do homem. Então, muitos credos enxergavam, eu gostaria que essa palavra ficasse no passado. Esperamos que ninguém enxergue mais dessa forma. Muitos credos enxergavam Deus como um rei medieval, um senhor com barbas longas, com o senho fechado, duro, distribuindo ordens, distribuindo tarefas, distribuindo punições. Então aí está Deus. Mas ainda assim, apesar de ser transformado à imagem e semelhança do homem, era um Deus distante, que ficava num trono distante, a quem a gente só devia se dirigir em situações especiais, com temor e com reverência. O Espírito foi caminhando, foi encontrando companheiros de caminhada e foi percebendo que era possível e devido agradecer as pequenas dádivas, que quando nós colocamos na balança, não são pequenas dádivas. Os boa noites que estão aqui na lista de comentário, pessoas queridas que estão doando parte do tempo que poderia ser de descanso para nos suportar, no sentido que Paulo fala, suportar, dar suporte, sustentar vibracionalmente essa nossa fala. Pessoas que estão unidas num único pensamento, no ideal. Isso é motivo mais do que suficiente para ser grato. Aquela pessoa que não tem obrigação, mas que num gesto,
de delicadeza, prepara o nosso café da manhã, coloca no forno um pãozinho para que ele esteja quente, assim como o café, nos dá, na hora da despedida, para o dia de trabalho, um sorriso, dizendo do fundo do coração: vai com Deus. Aquele que, na fila do supermercado, não tem obrigação, mas cede a vez, às vezes está com o carrinho repleto, nós temos poucas coisas nas mãos, e num gesto de gentileza, essa pessoa cede a vez. Na casa espírita, por vezes lotada, nós chegamos e alguém dá lugar, cede o seu lugar. São pequenos gestos que às vezes o nosso olhar egoísta nem reconhece. E quando reconhece, como já falamos, reputa na ordem de obrigação. Então, para chegar até o teto da catedral, que é saber reconhecer a bondade infinita do Pai, um exercício muito bom é praticar no dia a dia com aqueles que são mais próximos. Os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, aqueles que dividem boa parte das horas do dia conosco. Uma forma de aprender a gratidão, de aprender a alegria, de aprender a oração, é reconhecer esses pequenos gestos. Eu sou filho único, mas Deus foi muito bondoso. E Deus foi me dando muitos irmãos e irmãs ao longo da caminhada, que o ano que vem completa 6 décadas. E as 24 horas do dia seria pouco para lembrar, ao longo desse tempo, dos gestos. De tantos gestos que eu recebi ao longo dessa caminhada. Muitas vezes foi caridade para comigo, no momento em que eu estava prisioneiro da cólera, prisioneiro da ira. E a pessoa poderia, o companheiro de caminhada, a companheira de caminhada, poderia ter respondido à altura do que eu falava, que era uma altura bem baixa, bem vulgar, bem descaridosa. E as pessoas praticam a caridade calando, seguindo o Evangelho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Acredite, a caridade em calar para deixar falar um mais tolo. Muitas vezes eu fiz o papel de tolo, muitas vezes faço, e não tive o discernimento de agradecer posteriormente aquele que calou. Isso é um aprendizado. É o aprendizado que nos leva para mais próximos do Pai. Para agradecer, porque na verdade nós estamos mergulhados, como a espiritualidade nos ensina, no amor do Pai. Eu gosto muito de contar histórias. E certa vez estavam 3 indivíduos, dois poetas e um arquiteto. Um dos poetas e o arquiteto se diziam ateus. O outro poeta era um crente. E o arquiteto
de nome Oscar Niemeyer, e o poeta maranhense, de nome Ferreira Goulart, brincavam com outro poeta, Bruno Tolentino. E o Niemeyer diz, lá pelas tantas. Mas você acredita mesmo nesse negócio de Deus, não é, Bruno? Como é que você pode ter tanta certeza? E Tolentino dá uma resposta. Não tenho adjetivos para definir a resposta do Tolentino. Mas é uma daquelas frases que nós, espíritos imperfeitos, dizemos: puxa vida, como eu gostaria de ter pensado e falado isso várias vezes. A resposta do Tolentino é de uma beleza ímpar, rara. Ele responde ao Niemeyer: pelo mesmo motivo que eu não posso negar a existência de um poste quando eu trombo com ele. Tolentino tinha entendido que Deus não estava num trono de pedras entre as nuvens. Tolentino tinha entendido que Deus é tudo e que nós estamos mergulhados na sua essência, na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. Tolentino aprendeu com Jesus. Jesus vem virar a nossa chave. Jesus vem nos aproximar de Deus. Como é que Jesus trata Deus? Com uma reverência, com gratidão, mas com amor filial. Jesus nos ensina que Deus não é um senhor de exércitos, que Deus não faz diferença entre os filhos, que Deus criou a todos, simples e ignorantes, para que todos evoluam. E como é que Jesus nos aproxima de Deus? Dando testemunho e nos ensinando. Ele se dirige a Deus dizendo simplesmente Abba, paizinho, em aramaico ou em hebraico, não importa. As línguas são muito próximas. Quando Jesus nos ensina que Deus é o paizinho, nós estamos ainda mais próximos dessa bondade, desse amor e dessa misericórdia. É o nosso aprendizado, o aprendizado do olhar, o aprendizado do sentir, o aprendizado da gratidão, que pode e deve ser praticado nas pequenas coisas, pois é assim que nós chegamos às grandes, a ter a verdadeira gratidão a Deus, nosso Pai. Tudo isso Jesus nos ensina e Paulo dá testemunho. Nós estamos chegando ao final da conversa, por enquanto. Esperamos nos encontrar várias outras vezes. E como quem gosta de contar história, eu deixo uma última para que a gente entenda as diferenças que tentamos trazer hoje nessa conversa. Eu gosto muito de história, tanto que sou professor de história e formado historiador. E quando a gente olha para as cartas de Paulo, quando a gente olha para os ensinos evangélicos, a gente sempre faz o movimento de tirar a poeira, de libertar as camadas, ou para ficar no exemplo anterior, de libertar a beleza do mármore. Então vamos pensar nos exemplos de Jesus, no olhar treinado
que a gente precisa ter e vamos pensar no evento corriqueiro da nossa caminhada rumo à evolução espiritual. Vamos pensar na morte. Vamos pensar como os espíritos imaturos e os de outra condição encaram esse momento tão trivial, a morte do corpo físico. A Roma antiga tinha espetáculos deprimentes, as lutas de gladiadores, uns contra os outros e às vezes com feras. A multidão, boa parte da multidão esperava esse espetáculo. E os gladiadores entravam na arena, se perfilavam diante do imperador, que era considerado um deus, naquele panteão politeísta com vários deuses, e antes que o espetáculo, vamos chamar assim, eles chamavam dessa forma, antes que o espetáculo começasse, eles se perfilavam, estendiam o braço direito com a mão espalmada e diziam: Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Espíritos infantis, espíritos pueris. Os cristãos também participavam desse espetáculo. Qual era o seu papel? Serem devorados, estraçalhados pelas feras, serem mortos por gladiadores, ou, tristemente, no caso dos mais velhos e dos pequenos, nos espetáculos noturnos, eram atados em postes, embebidos com substância combustível e serviam como tochas humanas a iluminar aquele espetáculo grotesco. Conta-nos o querido Emmanuel, no final do livro Ave Cristo, vai ser um spoiler, espero que também motivação para ler o livro, para aqueles que não conhecem ainda. Os mártires cristãos, à espera do golpe, dizem simplesmente: Ave Cristo. Aqueles que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Com isso nós terminamos a nossa conversa, propondo aos irmãos, nesse aprendizado de gratidão, que a gente reflita um pouco qual caminho a gente toma. Nós ainda enxergamos a morte do corpo físico como um fim, ou nós somos gratos àquele corpo e àquele que nos recebe para o verdadeiro espetáculo que nunca termina? Com as bênçãos de Francisco aqui atrás, a quem eu sou grato, e grato também à criatura amada que pintou esse quadro, convido a todos os irmãos que estão junto conosco para fechar os olhos da matéria, abrir os olhos do espírito e sentir-se envolvido por um abraço carinhoso, um aconchego, a vibração daquele que é nosso irmão maior, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que muitas vezes nos pega pela nossa mãozinha, crianças espirituais que somos, e nos leva para mais próximos do nosso Pai. Que nós elevamos até esse irmão maior o sorriso mais puro da gratidão que nós
simples aprendizes conseguimos. Que com esse sorriso nós saibamos pedir a bênção, pedir a orientação em todos os momentos em que o nosso espírito ameaça fraquejar. Que com esse sorriso nós saibamos dizer: Mestre, que alegria e que bênção ter o Senhor sempre no nosso coração. Fica conosco, abençoa-nos nessa caminhada. Recebe o nosso agradecimento na forma de uma flor que nós mentalizamos agora e colocamos diante de vós. Nos abençoa e fortalece para a jornada que não cessa nunca. Graças a Deus.